Estou ao vivo. Ah, olha quem chegou. A nossa querida, ilustre, maravilhosa Tatiana Capelli. Tati terapeuta. Linda, querida. Que bom estar de volta aqui às 5 da tarde. Presente. Bom estar de volta às 5 da tarde. Horáriozinho fiel. E para receber uma pessoa maravilhosa, rica, que tem muito para compartilhar, muito para ensinar. Já já ela está entrando, eu vou chamar. Tati, hoje não é dia dos namorados aí não, né? Mas você faz seu dia dos namorados, né, Tati? Chegou, minha querida. Maravilhosa. Deixa eu consolidar ela aqui na live. Eu não sei se é só apertar aqui. Será que é, gente? Bem-vindas, bem-vindas. Peraí. Querida convidada maravilhosa. Tá ouvindo barulho, Nanda? Não brinca, jura, Eduardo? Oi, querida! Pastora Ana Cláudia, querida! Que bom estarmos juntas. Coisa Muito boa. bom, muito bom. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, pastora? Porque eu sei que a sua agenda é animada. Eu sei que são muitos afazeres, muitas demandas, mas você priorizou estar aqui. Com E eu acho que certeza. Vai ser uma alegria. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Uma alegria. E muito, sempre que eu muito. posso, eu te assisto. Porque é maravilhoso Ai, você que aqui. bom, que honra. Mas é verdade. Pastora Ana Cláudia, você, vamos lá, você, advogada. Não, primeiro, vamos começar pelo começo, né? Isso. Pastora Ana Cláudia Costa, esposa do Luiz, né? Vamos Isso começar pelo aí. começo? Vamos Esposa começar. do Luiz, mãe do Luiz Cláudio da Maíra, avó da Clarinha, que acabou de Isso. chegar, Ai, que felicidade. linda. Tá apaixonada, né? Isso aí é uma Apaixonada. live à parte, né, É pastor? uma live à parte. O amor de vó. E aí vem a advogada, idealizadora do projeto Mulher Plena, né, que é um projeto exatamente voltado para mulheres, e Mulheres. pastora da Sara Nossa Terra, né? Isso. É coisa Isso. para dedéu, não é não? Mas eu poderia falar aqui sobre muitos assuntos com você, porque você é uma mulher super interessante, uma mulher super guerreira, batalhadora, vencedora. Mas eu escolhi Obrigada. convidar você para falar de um assunto que é o que eu venho trabalhando muito aqui junto da minha audiência Sim. e atendendo muito pessoas, mulheres, né? Que vêm passando por questões no casamento ultimamente e principalmente nessa época de quarentena, né? Que eu acho que ativou todos os gatilhos de tudo Com aquilo que estava certeza. ali já acontecendo, mas um pouco disfarçado, né? A quarentena veio e revelou. É verdade. Então, Inclusive, te cortando um pouquinho, né? Como eu sou advogada, o número de divórcios aumentou muito. Pedidos de divórcio nesse momento de sim, quarentena. Muitos de pedidos. divórcios, de violência doméstica também, E, né, meu Deus, pastora? disparou, disparou, disparou. É o que você falou bem, é Lamentavelmente. gatilho. O problema já existia. Só que no confinamento ele Exatamente. explodiu, né? Ele explodiu. Exatamente. Então, eu pensei em te trazer, porque essa é a pauta que eu tenho trabalhado muito. Tenho Sim. atendido muitas mulheres com questões no casamento e também porque você tem uma história real de vitória no casamento, né? Você virou o jogo na sua casa, né? Isso Verdade. aí é uma parte muito forte da tua história, da tua vida. Então, Sim. assim, eu acho que a gente precisa trazer histórias que possam ativar a nossa esperança, né? Com Ensinar certeza. através não só falar das dificuldades, mas beleza, houve dificuldades, mas a gente virou o jogo. E como, né? Explorar um pouquinho isso. Então, o Acho nome da live perfeito. é Resgate de um Casamento. Muito bom. E eu queria que você começasse, pastora, falando um pouquinho da tua história. Quantos anos de casada você tem? Quando que começou a ficar esquisito? Enfim, fala um pouquinho da tua Eu história acho, para a gente eu ouvir. acho oportuno, né, Roberta, a gente falar sobre isso, que o telefone está escorregando aqui. É,
especialmente nesse momento, né, em que esses gatilhos estão sendo acionados, né? Eu tenho 31 anos de casada com o Luiz, né? 31, E uau. hoje, já há alguns anos, né, graças a Deus, nós vivemos um casamento feliz. Então, eu acho importante a gente falar que não é simples, que não é fácil, né? Mas Sim. que é possível. É possível ser feliz no casamento, sim. É Sim. possível envelhecer com a mesma pessoa, com aquelas mesmas manias. Mas é possível viver um casamento feliz. Isso é maravilhoso, né? E, assim, eu faço muitos casamentos, né? Até hoje não feito menos, mas já fiz muitos casamentos. E às vezes na entrevista com os noivos, aquela situação assim de se der errado, a gente separa. E aí, infelizmente, as pessoas casam com essa mentalidade. Ah, se der errado, É se der errado, verdade. a gente separa, né? Então, assim, eu Como acho se fosse uma importante a gente falar loteria, sobre né? isso. Exatamente. Deu certo, ótimo. Deu errado, a gente se separa, né? Então, Exatamente. eu acho importante a gente colocar que é possível ser feliz no casamento, sim, né? E aí, dividir um pouquinho do que eu vivi e até dos erros que eu tive. Porque quando o casamento dá errado, a tendência, às vezes, é a gente criar culpados. E sempre é o É cônjuge, né? A culpa é verdade. sempre dele. Ah, é porque ele, é porque a mãe dele, é porque o pai dele, é porque a falta de dinheiro. Sempre tem um culpado, né? Mas, Sim, na verdade, nós somos partícipes da vitória, mas somos partícipes também das falhas, né? Seja exatamente. por omissão até. Muitas vezes por omissão, né? Sim. Eu Você costumo vê. falar para as mulheres que eu atendo o seguinte: se o problema passa por você, é uma boa notícia, porque a solução também passa por você, né? Então, Excelente, ótimo. exatamente isso. Vamos assumir os nossos 50%, olhar para a Sim, gente e fazer algo novo, ao invés de ficar sim. apenas culpando e encontrando o problema do outro, né? Sim, verdade. Então, assim, o problema que acabou acontecendo, que eu trouxe da minha bagagem, aí é importante a gente falar da história familiar, porque ela tem uma, Sim, uma influência mega, né, no nosso casamento. Cada um casa trazendo uma bagagem diferente, né? Eu fui criada sim. numa família de ser autônomo. Meu pai e minha mãe me criaram e minha irmã também para fazer e acontecer. Vai e faz, vai e resolve. E nós fomos Para ser criados para independente, né? totalmente independentes. E esse grau de independência extremo também é ruim para o casamento. Não dependo de você para nada, eu me viro. E quando o É casamento verdade. começou a ficar ruim, para mim, ok, porque eu me virava, eu trabalhava, sempre trabalhei, tive meu dinheiro. Então, o que aconteceu comigo e com o Luiz, e que acontece infelizmente com muitos casais, é que nós viramos sócios nas despesas da casa. Nós éramos Sim, sócios. Nós não éramos um casal. Nós tínhamos um exatamente. relacionamento quase que comercial. Quem paga Eu a falo luz, isso quem para as paga. mulheres. Ao Uhum. invés de intimidade, alguns casais entram num lugar só de interação, né? Para resolver Sim, problema, pagar conta, gerar exatamente isso. boleto. É isso Que a aí. gente E gera tem muito boleto boleto, à né? beça. Mas perde-se a intimidade ao longo do tempo, né? É bom você falar Totalmente. sobre isso. E é possível você viver numa mesma casa e não ser casado emocionalmente, né? As Sim. pesquisas mostram que só 15% dos casais são casados emocionalmente. Uau, é 85% verdade. dos casais são parceiros sócios, como você colocou. Dividem problemas, dividem contas, mas não têm intimidade, né? Isso aconteceu comigo com o Manuel. Ele foi trabalhar num grande time de futebol. Eu sempre fui independente, cuidava da minha vida, ia fazendo as coisas. E nós, cada um tinha a sua vida. Nós não tínhamos sonhos em comum, nós não tínhamos aquele. Assim, a vida era como se fosse uma estrada, cada um para um lado. Como se vocês Nós dividissem apartamento, né? Amigos que Exatamente. dividem apartamento, mas não Exatamente. tem Nós um chegamos projeto nesse ponto. comum. E o nosso casamento acabou, né? Nosso casamento realmente acabou. Não tinha mais casamento nenhum, né? E aí, Mas no isso meu com grau, quantos anos de casado? Se vocês chegaram nesse ponto? olha, nós chegamos nesse ponto, provavelmente, deve ter o quê? Uns 12 anos atrás, por aí. Aí você percebeu que a coisa já estava Não, já morrendo. estava. Já estava há muito tempo, né? Como você falou, né? Nem sei se todos que nos assistem são cristãos, mas como nós somos cristãos, eu me socorria de Deus, né? Eu sempre Sim. me socorri de Deus e pedi a Deus, Deus, eu quero meu casamento de volta, eu creio que é possível amar meu marido novamente, né? Você desejava, né? Isso é Sim, importante. Você muito, muito. desejava fazer a coisa melhorar. Você podia não saber como naquela etapa, Sim, não ter todas as respostas, mas você queria. Isso já é muito bom. sim, até porque não depende só da gente. Se Sim, só uma parte quer e a outra não quer, é é muito verdade. difícil É você 50 reconstruir um cinquenta. casamento, né? Agora, alguém tem que começar. Essa é a grande Exatamente. chave. Se a gente deixa o ciclo de indiferença, o ciclo de individualismo crescer e ninguém interrompe,
que tem que ter Olha alguém aí. guerreiro para interromper. Dizer, epa, chega, não quero mais isso. Vou fazer o caminho contrário. E é Sim. difícil, Roberta, demais. Porque passa por Sim, orgulho, você. por E eu dor. imagino que você começa a fazer e demora a virar o jogo, né? Então, muitas vezes você fica desanimada nesse ínterim, né? Tipo, ai, tô nadando contra a maré, tô dando soco em ponta de faca, não vai dar, não vai Exatamente. valer a pena. Até E você ver até uma luz no fim repulsa. do túnel. Até repulsa. Você faz e o outro continua batendo. E você está fazendo e o outro continua batendo. Fala, gente, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Né? É verdade. Mas, quando a gente tem, e aí, em Deus, força, para começar a virar esse jogo, né? Porque Sim, emocionalmente não é fácil, você começa a plantar sementes que vão germinar. Até é porque o outro verdade. começa a perceber que existe um movimento diferente. Então, até aquela indiferença, aquele orgulho, aqueles caminhos distantes começam a convergir, né? Sim, Agora, tem que ter realmente muita sabedoria para conseguir suportar até que a luzinha no fim do túnel apareça. começa a aparecer. Então, você estava fazendo um trabalho pessoal, emocionalmente falando, para poder te Sim, fortalecer e pessoal com você terapia também. Eu busquei suportar. terapia. Sim, eu busquei terapia também, isso é Sim, importante. E busquei muito uma coisa que importante. você está desenvolvendo e oferecendo para as mulheres que eu acho muito importante. Não é porque você está com a mentoria começando, não. É porque eu usei isso na época, que é o Sim, autoconhecimento. É preciso saber quem você é possível saber da sua força, porque nesse sim. processo de virar o jogo, Roberta, é preciso que você tenha pontos negociáveis e pontos inegociáveis. E se você não tiver esse autoconhecimento sendo desenvolvido, você mistura tudo, embola tudo, e o próprio parceiro fica confuso. Uma hora É pode verdade. isso, outra hora não pode, uma hora fica zangada com Sim. uma coisa, outra hora não está mais zangada. Então, assim, Você até tem o que ter os teus próprio. limites muito bem definidos, né? Sim. E os Você tem que ter limites, a quem tua. define somos nós. A gente quer que o outro Sim, saiba o nosso limite. Então, se nós não exatamente. soubermos quem nós somos e esse autoconhecimento não for buscado, a gente não dá conta de iniciar, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? É verdade. Iniciar o resgate do casamento. Né? Mas você Alguém falou um ponto precisa muito iniciar. importante. Para quem está ouvindo, eu acho que que está buscando chaves, esse Sim. ponto de você, quando tomar a decisão de realmente investir e olhar para si para poder ofertar algo novo na relação, ser perseverante até Sem que dúvida. apareça a luz no fim do túnel, né? Sim. Não desanime. Você Exatamente. precisa se fortalecer emocionalmente, saber quem Sim, você é e por que você está sim, fazendo aquilo, para com suportar certeza. até que o ciclo virtuoso se inicie, né? Muito Exatamente. bom. Até que o resgate Alguém tem que dar o aconteça. É como se primeiro fosse passo. puxar, isso aí, puxar a linha. Se alguém não puxar a linha, o bolo só aumenta. Alguém tem que ter coragem e força, e aí o autoconhecimento é fundamental para puxar o novelo. E aí a coisa começa lentamente, conosco foi muito lentamente, né? Sim, E hoje a gente vive um casamento feliz, né? Nós estamos 31 sim, anos de isso é casados. notório. E a gente vive um casamento feliz, a gente viaja sozinho, né? Tem pessoas que Coisa falam assim, gente, maravilhosa. vocês viajam sozinhos, mas não vai ninguém com vocês para dividir. Não, a gente gosta de viajar sozinho, de estar junto, Sim, né? E porque vocês fazemos se companhia um curtem, para o né? outro. Exatamente, Porque exatamente. normalmente quando o casal precisa que tenha outras pessoas, é porque quando estão só os dois, já a coisa não funciona tão bem, Não né? funciona. Tu tem que Não, ter não sempre um funciona. casal de amigo, um filho, alguém Aham, para poder dar a sim. liga ali. Dividir o Agora, tempo ali. essa semana eu conversei com algumas mulheres, todas com a mesma questão, todas. A questão eu queria ser mais valorizada pelo meu marido, eu queria ser vista, eu queria ser, sabe, cortejada, e todas nesse lugar de tipo vítima, né? Assim, Uhum, ele não uhum, faz, então o que que eu posso fazer? Ele não me dá, uhum. então o que que eu posso me dar? E toda vez que eu recebo uma mulher com esse discurso, eu levo ela a compreender que ela pode fazer por ela o que ela precisa. Com Porque acaba que certeza. esse caminho de ir para um relacionamento esperando que o outro te supra é muito perigoso, né? Muito, querida, muito. Não é esse o caminho, né? Na verdade, quando você coloca a responsabilidade no outro de fazer a sua felicidade, fica um peso, primeiro, para o outro Muito muito grande. perigoso. E segundo, você vai se frustrar, né? Então, na verdade, Exatamente. você tem... Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, Roberta. Para que você saiba quem você é, né? E você deseja até fazer o outro feliz, porque aí esse ciclo de indiferença vai sendo quebrado dessa maneira, sabe? Em vez Sim, de sair do lugar de vítima, eu me amo, eu sei quem eu sou. Ainda não sabe? exatamente.
mantenha a sua postura. Isso também é fundamental das mulheres entenderem. Sabe? Mantenha É a sua verdade. postura de valor próprio. Sim, ele não está Sim, enxergando, mas eu tenho valor. Eu não deixo de ter valor porque meu marido não me enxerga. exatamente. Faça por você o que você gostaria que ele fizesse, né? Sim, exatamente Faça, isso. se corteje, dê flores para você, se Sim, valorize, invista se na sua cuide. vida, na sua felicidade, né? Porque as pessoas ficam Sim, esperando o outro fazê-las felizes. Mas, exatamente. gente, vai buscar qual é a tua felicidade, vai buscar o teu projeto de vida, vai cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Isso E a aí. partir disso, você se torna até uma pessoa mais interessante, né? Do que um pedinte, Com um certeza. mendigo emocional, né? E é Ninguém capaz gosta nesse de mendigos movimento. emocionais. Aham. Exatamente. E aí você atrai a atenção do outro por admiração e não por pena, né? Sim, Porque tem que fazer você feliz. sim, não. E Você uma coisa que sentiu isso na tua história? O Luiz Manuel sempre falava isso depois, né? Na época ele não falava mesmo, né? Ficava lá de durão, né? É assim que acontece. Mas depois ele comentou que se tinha uma coisa, apesar dele brigar comigo por uma série de posturas minhas, ele me admirava. Escondidinho, ele não elogiava nada. Mas ele me Sim, admirava porque ele sabia que eu era fiel às minhas convicções, né? Então, sim. assim, que não Coerente, né? adiantava pirraça, não adiantava carinha feia, porque eu respeitava o momento dele, mas eu não abria mão do meu lugar e do meu espaço. Não abria mão. Sim. Cuidava de mim, cuidava Muito do importante. meu corpo, cuidava do meu trabalho, cuidava das minhas finanças, né? Então, assim, e procurei fazer com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo, né? Exatamente. Agora, não é fácil, não é simples. Se você não tiver buscando esse fortalecimento interior, é muito difícil de você dar conta dessa pressão inicial. Depois vai melhorando, mas no início não é fácil. Não é fácil. Não Porque é fácil. você fica refém do outro, né? Se o outro te Sim, trata bem, aí então você fica sim. bem. Você tá bem. Mas se o outro tá num dia mal e já não te trata tão bem, aí você já vai para aquele lugar de tristeza, Sim, melancolia, porque ele não me ama e vítima. não me valoriza. Então você fica Sim, suscetível à atitude do outro, né? Por isso que o sim, primeiro sim. passo é se fortalecer emocionalmente, se cuidar, Sim. né, pastora? Cuidar da Com sua vida, certeza. fazer por você o que você, né? Então, alguém tem que Sim, isso é fundamental. virar esse jogo, alguém tem que dar o primeiro passo. E você precisa se. Agora, eu queria ouvir um pouquinho você a respeito de como começou a se cuidar. Você propôs a ele fazer terapia de casal? Vocês chegaram nesse ponto de tratar a relação depois de algum tempo? Como é que foi isso? Sim, sim. Nós chegamos a um momento que tinha terminado. Acabou. E eu mesma já tinha, apesar de toda a minha Uhum. insistência, de todo o meu investimento, digamos assim, Tito, não tem mais jeito, né? Só Você que, achava como que eu já não tinha dava uma mais? postura. Não, não dava mais. Nós chegamos num ponto que não Entendi. dava mais. Só que, como eu tinha uma postura sempre coerente, e eu disse a ele, não dá mais, e às vezes a gente acha que não pode fazer isso porque vai dar ruim. Quando eu disse para ele não dá mais, Hum. ele aí falou, Ele não. alertou, né? Ele alertou. Ele alertou. E aí ele Uau! resolveu cooperar. E aí, uma das coisas, né? Ele conta isso, já contou muitas vezes, uma das coisas que eu pedi a ele é que nós fôssemos à igreja o domingo de manhã ele fosse comigo ao culto, e eu precisava que ele fosse comigo, né? E ele começou Uau! aí. Eu já fazia terapia com a Bispa Ana, né? Fizemos algumas sessões de casal. Então entrou o espiritual, o emocional, Sim, né? E as coisas foram se ajustando. As coisas foram se ajustando e o casamento foi melhorando, né? Com o investimento dos dois. E uma coisa importante, Roberta, que eu estava anotando aqui e eu queria dividir, não quero esquecer. Todos nós temos participação quando uma coisa não dá certo, quando o casamento não dá certo, né? E um erro que eu cometi muitas vezes, e reconheço que cometi, eu era uma mulher que, num determinado momento do nosso casamento, eu era aquela pessoa do lema paz a qualquer preço. Eu suportava ah, tudo. Tudo eu suportava para não brigar. Para não brigar, sim, eu engolia. Para não brigar, eu fingia que não estava acontecendo. Eu disse assim, não, depois eu arrumo isso. Isso não dá certo. sim. Já aviso para vocês. Só que a Não coisa vai se funciona. acumulando, né? Vai se acumulando e você vai ficando como uma lixeira que começa a transbordar. Então, assim, por isso que eu digo que você tem que identificar o que é inegociável e o que for, com tranquilidade, fazer os acordos. Casamento é local, né? É instituição de saber fazer Muito acordos. É a bem. arte de saber fazer acordos.
né? Então, se você não se posiciona, não tem como o outro saber. Se você engole É verdade. tudo, vai dar problema sim. Então, é importante esse posicionamento. E nós É tivemos verdade. ajuda espiritual e tivemos ajuda terapêutica com a Bispa Ana, até que o processo começou a evoluir, né? E aí a gente Sim. pôde, depois de alguns anos de investimento, viver um casamento saudável. É isso, esse é um ponto que eu queria abordar com você, que é a questão da comunicação entre o casal, né? Muitas vezes a Sim. relação está tão inflamada já, está tão dolorida, que não há possibilidade do casal se comunicar de forma efetiva, produtiva, né? Sem se agredir, não acontece. Então, eu acho que é importante a gente ter essa percepção de que se a nossa comunicação não está funcionando, a gente buscar ajuda, né? Com certeza. Eu acho que a própria Bíblia fala sobre isso, né? Do cordão de 3 dobras. O casal, às Sim. vezes, primeiro tem dificuldade de assumir que há um problema que precisa ser resolvido, né? Vai fazendo igual você falou, vai botando, não, tudo bem, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Até que a coisa fica insustentável. E depois Sim. tem muita dificuldade, às vezes, de abrir para alguém, um conselheiro, um pastor, um terapeuta, para pedir ajuda, né? Ter essa humildade, às vezes, é muito difícil. E É o quanto verdade. que essa terceira pessoa ajuda nessa comunicação, que às vezes tem que fazer uma Muito. tradução de um para o outro. É Porque verdade. cada um escuta do jeito que quer, né? É O verdade. outro. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, se Então a a comunicação comunicação é fica. falha, não tem como a coisa ser equalizada, conversada, né? É como se cada um Exatamente. se entrincheirasse, sabe? Uma trincheira de cada lado, um atacando o outro. Sabe, assim, infelizmente eu vejo isso, casais que competem demais uns com os outros, né? Muita disputa de poder. Então, assim, É esse verdade. terceiro, seja um terapeuta, seja um pastor, um conselheiro, é preciso muitas vezes, porque a comunicação já não acontece mais. E quando, às vezes, entra um terceiro, as pessoas começam a se ouvir, o casal começa a se ouvir, e aí a De uma outra comunicação maneira, acontece. né? Sim, sim, desarma, né? Muitos casais Exatamente. estão muito armados, e aí é impossível da comunicação voltar a fluir, né? Quando eu estou atendendo casais, eu costumo dizer o seguinte, gente, lembrem-se, vocês estão no mesmo time. É muito louco, né? Sim. Porque Uhum. parece que tem uma hora que a coisa fica tão reativa e tão dura que parece Sim. que um tá contra o outro. E, na verdade, Sim. vocês têm o mesmo projeto, né? Vocês casaram porque vocês escolheram, vocês têm uma Sim. família, vocês têm filhos. Então, assim, muda a tua lente. Às vezes a gente precisa Porque tirar assim, essa lente do. quando você está muito ferido, você necessariamente vai ferir a pessoa que está perto de você. Por isso, mais uma vez, voltando para a questão da importância do autoconhecimento, que mesmo num casamento traumático, difícil, você pode resgatar a sua identidade e ficar bem com você mesmo. E aí você tem olhos diferentes para o outro, e aí você tem força para virar o jogo. Por isso é que precisa de olhar para dentro. Não é o outro, não está no É outro, está verdade. dentro de você. Está dentro de você. Se fortaleça, né? Isso é muito importante. Agora, pastora, eu quero falar Sim, sobre. Olha muito, só, muito. anotei aqui. E a questão dos padrões familiares? O que você percebeu? Você falou que você vinha de uma família, então, que tem que ensinou você e sua irmã a lidar com a vida dessa maneira, Sim, tipo, eu resolvo tudo. Então é isso você aí. devia ficar num lugar de autossuficiência na relação, né? Total, total. Uhum. Mas, historicamente falando, os casamentos da sua família são casamentos bem-sucedidos? Eram, Sim, assim, você na percebia verdade, isso? na minha família, os casamentos eram bem-sucedidos, na família do Luiz Manuel, não. Né? E isso é um Então, ponto importantíssimo, né? muito importante. Assim, os padrões de relacionamento, para mim, e assim, isso para mim me trouxe, num primeiro momento, muita frustração. Porque eu vim meus pais tinham um casamento assim, de sonho, né? Maravilhoso, um amava o outro, enfim, uma coisa linda. Que legal, E aí, para gente. mim, quando eu não encontrei isso, falei, gente, o que é isso? E já o Luiz Uau! Manuel tinha um padrão diferente do meu. Então, para ele, aquilo era normal. Aquilo era normal. Aquilo era um Uhum. casamento normal dentro dos maridos, né? Então, o importante é a gente entender que as histórias familiares têm muita influência, mas o casal pode começar uma Muito. história nova. É Pode. verdade. E da Mas é nossa preciso história, nossos reconhecer os filhos, padrões, né? com É certeza. preciso buscar a história, padrões, entender que às Sim, vezes você pode até
está esbarrando num teto, né, da família, porque a lealdade são as leis que regem a família, né? E às vezes você esbarra aí, a lei da tua família é casamentos fracassados, casamentos que sempre têm infidelidade, que são superficiais, que não têm intimidade emocional, né, que são operacionais, mas que não têm essa profundidade. Então, muitas vezes, a gente está esbarrando num teto familiar, né? E quando a gente identifica isso, exatamente, quando você traz a consciência, identifica e compreende, não, a minha família é assim, mas eu quero escolher uma nova história. Aí sim você pode negociar, né? E decidir e trabalhar por isso. É fundamental. Você precisa de identificar para dizer, eu não quero isso. A minha história familiar vai ser diferente. O meu casamento vai ser diferente, né? Sim. E assim, isso é tão importante da gente entender, porque isso não beneficia só a nós. Nossos filhos, sim, nossos netos. Verdade. Aí você sim, as próximas gerações. familiar na sua família. Aí seus filhos já têm uma outra referência, seus netos vão ter. Então, assim, é verdade. É muito forte. isso. Muito forte. Muito forte. É muito grande mesmo. Engraçado, porque eu venho de uma família que não tem divórcio, não tem relato de divórcio nenhum. Mas os casamentos são casamentos assim, sabe? Que perdem, mas continuam juntos. Mas se perdem, assim, de decrescente, que você olha e vê só por causa da circunstância, só por causa da família. Então, quando eu identifiquei isso, quando eu trouxe isso para mim, para a consciência e percebi, caramba, isso é a cultura da minha família, eu preciso fazer algo diferente. Eu tenho muito esse alerta na minha cabeça, sabe? De não deixar a coisa entrar no automático, porque o casamento não funciona de forma automática, né? É uma coisa que exige investimento, exige intencionalidade, exige dedicação, estratégia, né? Porque a gente define estratégia para a nossa vida profissional, para nossas finanças, como é que vai fazer o dinheiro render, como é que vai melhorar a carreira, investir em 1 milhão de coisas, mas dificilmente a gente tem uma estratégia para o nosso relacionamento, né? É verdade, é verdade. E aí eu falei, cara, eu tenho que ser estratégica, eu tenho que ser intencional, eu tenho que ser ativa nisso. Porque se eu deixar a coisa acontecer, provavelmente eu vou para aquele mesmo lugar. Com certeza, é a sua tendência, é a sua história familiar, né? Então é preciso. Então, por isso, é autoconhecimento, mais uma vez, né? Olhar a sua história familiar, olhar os padrões que você não deseja repetir. Porque muitas vezes é inconsciente, Roberta. A pessoa não percebe. É inconsciente. Não é uma coisa voluntária. Vou fazer igual papai e mamãe. Não. Quando você olha, você está agindo igual seu pai e sua mãe. Você está lá. Exatamente. E sofrendo, né? Sofrendo. Porque aí você sofre de novo. Porque você sofreu quando criança, vivenciando aquilo. E agora você está naquele mesmo lugar que você achava que você não ia. Só repetindo a história. Repetindo a história. Exatamente. Se você não negocia, como você falou, né? Se você não traz a consciência e negocia o que eu vou levar daqui, né? Até onde eu vou, de que maneira eu vou ser... qual é a minha estratégia para fazer algo diferente? Vou buscar terapia? Vou buscar uma pastora? Eu vou orar? Eu vou... Enfim, vou investir em mim? Vou me tornar uma pessoa inteira, feliz? Para sair daquele mito, né, das metades que se encontram, porque na verdade 2 metades que se encontram são 2 capengas, né, que se encontram. 2 capengas, um pendurando no outro. Gente, como é que vai dar certo isso, gente? Não, 2 infelizes. 2 infelizes. Exatamente, cara, esperando a felicidade do outro. É verdade. E existe também um mito, né, culturalmente falando, assim, aquele discurso da igreja do casamento, né, que você promete dar felicidade ao outro. E aquilo é tão pesado, né? Sim, querida, é verdade. Muito pesado. É uma responsabilidade tão grande que não cabe a você, não cabe ao outro, cabe a si mesmo. Exatamente. Até as nossas queridas, amadas, Ana Maria Almeida e a Silvana já mudaram isso nos casamentos que elas fazem. Elas tiraram essa parte do texto. Eu prometo te fazer feliz. Não. Eu prometo me fazer feliz. É isso aí. E eu vou ser muito feliz e aí por isso você vai estar também feliz. Mas é porque mulheres felizes geram famílias felizes, né? É isso, verdade. Não é um peso. Você busca a felicidade, encontra a plenitude e aí você começa a influenciar quem está à sua volta. Seu cônjuge é alcançado, seus filhos, seu trabalho. É verdade. Né? Então, assim... E a gente tem um poder muito grande em casa, né? Muito. Nós temos um poder muito grande. Muito, muito mesmo. Muito mesmo. A gente tem que usá-lo. A gente deve usá-lo. É verdade.
Agora, pastora, fala um pouquinho, então, do projeto Mulher Plena, a intenção dele. Gente, quem está seguindo aqui, quem está nos assistindo, depois vai lá no @Projeto Mulher Plena, que a pastora comanda, né? E que tem esse intuito, então, né, pastora, de fortalecer a identidade das mulheres, Sim. a inteireza delas. Como é que é? Fala pra Exatamente. gente um pouquinho. Plenitude no sentido de ser inteira, né? E aí a gente divide no projeto ferramentas, porque assim, a plenitude ela é construída. Né? É como outro verdade. você tem que ir atrás, que nem você falou bem, a gente estuda para investir, estuda para cuidar, né, de uma série de situações profissionais, mas nas nossas emoções e no nosso interior a gente não investe. Nas nossas emoções a gente deixa correr. Né? Então, é preciso investir. E o Projeto Mulher Plena tem esse objetivo. Investir, dividindo com as mulheres ferramentas para que a gente possa construir uma vida plena. Não é uma vida perfeita, não é uma vida sem problema, mas é uma vida que você está inteira para enfrentar a vida. Né? Sim. E nós temos tido assim, muitos resultados assim, maravilhosos. Né? E assim, de situações, você pode dizer, a pessoa tinha receio de dirigir, não dirigia de jeito nenhum, tinha um carro na garagem, mas não ia. Investiu nela mesma, na autoconfiança, tirou carteira, compra carro. Enfim, coisa maravilhosa. Vai dirigir a sua vida. Exatamente. E aí, queridos, o casamento melhora. Quando você investe em você mesma, quando você não coloca a sua vida na mão de ninguém, né? Nem de pessoa, nem de coisa nenhuma, você verdadeiramente vai viver uma vida muito melhor e muito mais leve. A vida não é para ser esse peso que muitas mulheres levam, né? Então, verdade. Assim, não é simples, não é fácil e não é indolor muitas vezes, mas é possível. Agora, tem que arregaçar a mão. Nada de ficar no lugar de tadinha, nada de ficar de no vítima. lugar de tadinha de mim, que o marido carrasco, que o pai carrasco. As pessoas têm as suas decisões pessoais. Agora, nossa vida, nossa autorresponsabilidade nos leva a nos movimentar para reverter situações difíceis, né? E para iniciar novos começos. É possível recomeçar. É possível recomeçar. É verdade, pastora. Que coisa. Olha, tô vendo a Clerada tá botando. Vocês vão gravar essa live? Vamos deixar gravada, gente. Mulheres felizes geram famílias felizes, é verdade. A gente tem muito poder dentro da nossa casa. É impressionante. Quando a gente acorda um dia meio esquisita, porque é óbvio que acontece também, né? A gente é inteira, plena, mas a gente tem mau humor, né? Às vezes. Rindo, não, claro que não. E aí, como é que fica a casa nesse dia que você está mais introspectiva, você está mais na sua? É impressionante como é que o ambiente também fica, né? Com certeza. Agora, nós somos humanas, né? Somos humanas, sujeitos, e a gente tem aprendido isso muito, né? Que a gente tem que processar nossas emoções, né? Então, ontem até eu ouvi uma expressão que eu achei exatamente. perfeita. A depressão sorridente. A pessoa está lá deprimida, mas está rindo. Então, assim, é preciso. Se está mal, divide. Até para os seus filhos e seu cônjuge saber, olha, hoje eu não estou bem. Né? A gente não tem que ser uma maravilha. A gente não tem que estar sempre rindo, sempre feliz, sempre de bem com a vida. Tem dias que a gente não amanhece bem. Tem dias que os dias não são bons, a gente fica em casa aborrecida, cansada, né? Então, assim, ser de verdade. É verdade. Ser de verdade, isso não nos desmerece. Isso não nos desmerece. É verdade. Não está bem pegada, né, pastora? E aí eu vou entrar num ponto que eu acho que é importante de relevar aqui, da questão do acordo que a gente tem que fazer com o nosso marido a respeito também da manutenção dessa vida comum que a gente tem, né? De família, casa. Enfim, muitas vezes a gente está carregando o mundo nas costas e também fica mal, constante. Uma coisa é ficar vez ou outra. Outra coisa é você viver reclamando, sobrecarregada, né? Reclamando da vida, com peso. Provavelmente, se você está sentindo muito peso, muito desconforto, se você vive reclamando da vida, provavelmente você está sendo mais do que você deve. Pode ser que você sentar com seu marido e ter uma conversa honesta, né, de até onde você pode ir, né, na questão da organização da rotina familiar, do cuidado com os filhos. Eu viro e mexo com o Fernando, tem que fazer novos acordos. E eu acho que o casamento saudável passa por isso, né? As fases da vida vão mudando, né? A gente fala, o ciclo de vida vai avançando, então vem novas etapas. E para o casamento se tornar e ser saudável, a gente precisa ir a cada mudança renegociando o nosso contrato.
né? Exatamente isso, exatamente Entra isso. coisa, sai coisa. Muitas de nós Você estamos vive muito isso aí, pastora? sobrecarregadas. Não, assim, eu vivi isso, porque por conta da minha formação familiar de deixa comigo que eu resolvo, né? Até da família, porque quando você é Você assim, a levava família também tudo, pede né? para você. Ah, liga lá para Ana Cláudia que ela resolve, liga lá para Ana Cláudia que ela vai dar um jeito disso para você. E eu dizia sim para todo mundo. Olha a paz a qualquer Sim, preço. Sim, sim, sim. No final a gente está estressada, irritada. Por quê? exatamente. Porque não soube dizer não, porque não soube fazer acordos com o cônjuge, até com a própria família. Meu pai e minha mãe também, Sim, tudo ali, liga lá pra Ana Cláudia, ela resolve pra gente. Ah, tem que ir lá no céu de resolver não sei o que, lá não sei, no caixa-prego. Ah, a Ana Cláudia sabe, ela pega o carro e ela vai. Por quê? Porque eu fiquei nesse lugar. sim. Então, saber De a dizer não solucionadora de tudo para todos, né? é isso aí. E aí o peso que isso traz pra gente, É enorme, verdade. né? Muito Então, grande. o autoconhecimento também te faz assim, não, eu tenho um limite. Eu posso dizer Sim. não. No casamento isso é fundamental. Como você falou, Muito quem tem criança importante. pequena, senta. As fases mudam, os acordos têm que Sim. ser refeitos. Por isso a Eu percebo isso comunicação é claramente. tão importante, né? A gente emburra, não fala nada e fica de cara feia. Exatamente. E aí starta um estresse que não leva a lugar nenhum, né? E Exatamente. só desgasta o relacionamento. Né? E aí fica um azedume, né? Você Total. insatisfeita, Sim, sobrecarregada, achando sim, que as pessoas não estão fazendo o que cabem a elas, sejam o marido, sim, os filhos, enfim. E por sim, outro lado, você não se coloca, né? É importantíssimo. Vira e mexe, eu falo com o Fernando, amor, isso para mim não vai dar. Eu não tenho condição. Porque senão, assim, eu vou comprometer meu equilíbrio, minha sanidade mental. Não dá. Lembra que nós falamos dos Entendeu? limites? Nós falamos dos Sim, limites. Tá? Esses limites precisam ser estabelecidos. Né? Então, é assim, conforme eu verdade. falei, tem coisas que são negociáveis, sim. Muitas situações num casamento são negociáveis. Mas se você tem pontos inegociáveis, deixa seu parceiro saber. Isso eu não Sim, posso negociar. E isso eu não abro mão. Né? Então, assim, é importante que o parceiro tenha clareza dos limites que a gente coloca. Só que a gente não faz isso, Roberta. A gente não fala e não, a gente culpa o outro porque ultrapassou o limite. Mas você não fez nada, você deixou correr. Então, assim, exatamente. a omissão, né, nos atrapalha. Então, assim, discurso claro, sabe? Se não está dando conta, abre o coração. Nós não precisamos ser Mulher Maravilha, né? Sim, tô Nós temos fora, pelo limites, amor. sim. Sim, temos limites, sim. Tem momentos que a gente está mais suscetível, né? Tem horas que a gente está mais forte, tem horas que a gente está mais fraca. Então, assim, essa liberdade de ser você mesma é Sim, libertador. Eu não é preciso muito ser a bom. Mulher Maravilha que agrada a todo mundo. Eu posso ser eu mesma, com as minhas qualidades, com as minhas falhas, e ser amada pelas pessoas que estão à minha volta, né? Então, isso é libertador. Isso torna a vida mais leve. Torna a vida É muito mais leve. verdade. Porque provavelmente quando você, quer dizer, pelo menos eu vejo isso claramente na minha vida, quando eu me aceito mais, o outro pode me aceitar também, né? Então baixa esse nível de exigência absurdo. Sim, Eu sim. aceito A os gente meus já vive. limites, consigo impor numa boa e a Sim. coisa fica mais leve, né? Mas para a mulher, às vezes, isso acontece porque a gente vive uma sociedade muito cobradora. Né? A gente já vive um Muito, padrão gente. social de muita cobrança. Então, se Gente, você é errou, enlouquecedor. enlouquecedor, no bolo, você vai ficar doidinha. Então, por isso, sair do bolo, olhar para você mesma. A gente tem que gastar tempo, investir em nós mesmos. Isso é fundamental, fundamental. Fazer terapia, buscar ajuda, ter um conselheiro, Sim, um pastor, né? Meu Deus, sim, começa. Eu aprendi muita tanto com diferença. a nossa querida Ana Maria Almeida, gente, o que é aquilo? Me ensinou a viver, porque na família de origem, a gente veio naquele automático, né? Todo mundo Sim, no automático. é Ainda mais verdade. a minha família, que é uma família extremamente pragmática, cognitiva, zero emoção. Então, nunca, as coisas emocionais nunca foram relevadas na minha casa. Aham, Então, eu já cresci me achando o quê? Um ET. Porque eu sempre fui a que aham, senti. Eu sempre senti, uhum, eu sempre percebi as questões emocionais da família. Então, eu era aham. rejeitada porque eu era chata, chorona. E aí, Sim, você já carrega uma culpa para a vida, né? Porque você que está errada. sim. Aí você vai para uma Claro. relação, Aham. você acha ali que quem está errado é você também. Não importa o que Você. aconteceu, você que está Você repete o errada. padrão. Você vai Eu, repetir o padrão. eu era assim, eu sempre achava que eu que estava errada, eu que tinha que resolver tudo. Quando eu Uhum. comecei a perceber, cara, tem uma parte que é minha, mas tem uma parte que é do Fernando. E parei Sim. de
de ultrapassar o meu limite, deixar ele também se deparar com as questões dele, né? Com as dificuldades dele, voltar sim, atrás, pedir desculpa, reconhecer o sim. erro. A coisa se equaliza mais, né? Com certeza. Mas é preciso parar para olhar para dentro, parar para refletir. E você sabe que nesse tempo de pandemia isso teve esse lado bom, né? É Porque a gente verdade. corria tanto, não tinha tempo para nada. Então, assim, era fácil você dizer assim, não, deixa para lá. Tá É, zangado, tá estressado, vai pro shopping, toma um sorvete, compra uma é. bolsa. Dá uma Volta distraída com para alguma casa mais coisa. felizinha. Então, assim, é importante. E a gente tem ganhos quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para os nossos Muito. relacionamentos, e tem paz para sentar e fazer novos acordos. Isso é fundamental. Fundamental para um casamento saudável. Fundamental. É verdade, querida. Nossa, que riqueza. Muito, muito obrigada, pastora. Eu quero aqui reforçar também o convite para a mentoria que eu estou fazendo. Ela se chama Comece por Você e Transforme o Seu Relacionamento, né? Perfeito. Exatamente para trazer a mulher a esse lugar de autoconsciência, de encontrar com a história dela familiar, de perceber aonde que ela precisa negociar, de liberar perdão para o pai e para a mãe, de escolher dirigir a própria vida, né? Então, assim, é um movimento de autonomia, de gerar autonomia para mulheres, para elas viverem melhor e se relacionarem melhor também, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei, né, na igreja, que foi o que aconteceu comigo dentro da igreja, ouvi Bispa Ana, eu lembro de uma frase que ela falou num culto, eu nunca mais esqueci. Se você não consegue sozinha, peça ajuda. E eu, autossuficiente, pedi ajuda, mas aquilo caiu, eu preciso pedir ajuda. E ali É em mim, verdade. acendeu uma chave. E ali eu iniciei um processo de autoconhecimento que depois alcançou meu casamento, alcançou meus filhos, alcançou meu trabalho, alcançou meu ministério. Mas É começou em mim. verdade. Começou em mim. Começou em mim, olhando Tem para que dentro. ter, Para as minhas tem que falhas, ter para as minhas humildade, né? limitações. Tem, querida, tem que ter, tem que ter. Se a gente ficar naquele lugar de orgulho, não, eu sou a ferida, ele que está errado, ele que está errado, eu faço tudo Exatamente. certinho, não vai se chegar a lugar nenhum. Não se chega a lugar nenhum. Ladeira abaixo, né, pastora? Ladeira abaixo. Não, Mas está é possível repreendido. subir a ladeira, né? Quando É a gente tem verdade. humildade e decide, porque passa por decisão, Roberta. Você precisa decidir, investir em você e decidir que você vai ser feliz, decidir que você vai ter uma vida plena, decidir que você vai ser uma mulher próspera. Tudo isso passa por decisão. É. Isso não cai do céu. Deus é maravilhoso e nos abençoa, mas tem esforço, tem trabalho, Sim. tem labuta, né? Tem manga arregaçada e vou lá, sou a primeira a chegar, sou a última a ir embora, quero saber mais, quero aprender. E os resultados Exatamente. vêm. Agora, é preciso investir em você mesma e acreditar que é possível reverter um casamento ruim. Eu tinha um casamento que tinha acabado, né? E hoje vivo um casamento feliz. Né? Reverter o relacionamento com os filhos problemático. Porque quando você está feliz, como a Flávia até escreveu aí, quando você está feliz, você vai gerar ambientes de felicidade, né? E de harmonia à sua volta. E É aí todo verdade. o processo começa a ir para o outro lado. E aí a gente vive Aí você não a gera vida o ciclo virtuoso, né? Sim, exatamente. Você starta um ciclo ao contrário do que você está vivendo. E nós somos as grandes beneficiadas com isso. É verdade. Viver em paz, com interesse, plenitude, alegria, bem-estar consigo mesma, gente, não tem preço. Sabe, teu marido não tem te deu preço. flores hoje, você ama flores, compra flores para você, entendeu? Sim, Manda é isso mesmo. Manda pela internet, você vai receber o entregador vem trazer, você vai abraçar essas flores e vai ler um cartão lindo que você mandou escrever para você. Sai desse lugar de ficar se vitimizando, esperando do outro. Se ele não faz flores, ok, faça você. É isso mesmo, é exatamente isso. E quando você começa nesse processo de autovalorização, o seu entorno muda. Assim, você vai fazer isso uma, duas vezes, daqui a pouco ele mesmo está te mandando flores, enfim, mas alguém tem que começar. Por isso que eu falei, o difícil é quem é o valente que se levanta e diz, não, acabou, não aceito mais isso, vou começar um ciclo novo na minha vida. E investir no recomeço. E ele vem, ele vem. Muito bem, maravilhoso. Então, ó, só recapitulation. Alguém tem que começar, alguém precisa ter coragem para fazer algo novo para mudar o relacionamento, que seja você. Segundo ponto,
invista no seu bem-estar, cuide de você, se valorize, dê para você o melhor. Aquilo que você espera que ele faça, faça você por você. Seja Isso mesmo. feliz com quem você é. Depois, invista num conselheiro, num terapeuta, enfim, num pastor para ajudar vocês a se comunicarem e fazerem novos acordos, porque os acordos são a base de uma relação saudável e feliz. Com Vocês certeza. fazerem acordos, acompanharem a evolução do ciclo de vida da família, irem tendo flexibilidade ao longo das mudanças dos tempos, fazendo novos acordos, ouvindo, dando o que você tem de melhor, não esperando que ele te faça feliz, mas sendo feliz e gerando a partir disso um olhar de admiração, de vontade de estar perto, de gratidão, né? Exatamente. E mudando o teu entorno. Acho que é isso, né, pastora, que falamos? Sim, querida, é isso aí. E é possível. Pode parecer, meu Deus, mas isso tudo é possível. Basta um posicionamento, né? Então, assim, esse posicionamento, ele é fundamental, né? Não abra mão. O início é mais difícil, mas fique firme. Porque você investindo em você, todo esse processo é startado e você vai colher os frutos desse seu posicionamento. Com certeza. Muito bom, pastora. Muito obrigada. É muito bom ouvir uma história de sucesso, né? De alguém que realmente venceu, não só está ouvindo falar, mas realmente viveu isso. Chegou naquele fundo do poço, viu que não dava mais e precisou fazer algo novo, fez e hoje vive uma história que inspira muitas mulheres, muitos casais. Graças a Deus por isso. Muito obrigada, pastora, pelo seu tempo precioso. É verdade. Obrigada mesmo. Sem Deus nesse tripé, a gente não dá conta. Sem Deus no tripé, não vai. É verdade. Busque a Deus. Muito bem. Isso aí, pastora. Querida, obrigada demais de todo o meu coração. Eu vou marcar lá no post Lena para o pessoal seguir também. E vou reforçar a comunicação da minha mentoria, gente. Vamos embora. Multiplica aí para mulheres que precisam. Sim, chega de vitimismo, vamos investir em nós. É isso mesmo, Roberta. Parabéns pela iniciativa, né? Obrigada, eu tô querida. feliz de ver você transbordando, é o que eu já te falei. Já tá tudo dentro de você, mas agora você está transbordando. E é verdade, graças a Deus. De uma carreira que está ascendendo. E eu tô feliz de Amém. ter início ainda com você. Eu vou falar, sabe a Roberta, Ziza Simone? Maravilhosa. Eu conheci ela lá atrás. Incentivadora, maravilhosa, apoiadora, você é tudo de bom. Gente, a pastora Ana Cláudia é minha pastora, tá? Eu e Fernando temos pastores, temos conselheiros. A gente entende que a gente não dá conta sozinha, a gente precisa de ajuda, precisa de um terceiro para nos aconselhar, nos orientar. Muitas vezes a gente não dá conta. Então é isso. Muito obrigada, pastora. Um beijo enorme. Você tem um final de semana maravilhoso. Amém, mais tarde junta. Vamos juntas mais tarde. Um beijão. Um beijo, queridos. Deus abençoe muito, a todos. muito obrigada. Um beijo, eu que agradeço a oportunidade. Beijo grande, querida.